Escuta o silêncio. Ele é muito barulhento. Aprenda a ouvi-lo. Então simplesmente ficamos calados durante toda a pescaria. Suas águas doces e barulhentas, que nos traziam peixes e mais peixes. Uma calmaria que não podíamos descrever. Pensei, papai tem razão em relação ao silêncio. Ele é mesmo muito barulhento. A partir daí, todos os dias, comecei a ouvir o assar. Porque temos uma cultura diferente da do homem branco. Aprendemos a ouvir a nossa intuição desde muito cedo. Aprendemos que somos parte da natureza e ela é parte de nós. Então, em 2019, eu tive contato com os povos originários no evento de cinema de Ouro Preto, sobre a temática da territorialidade. E, como ocorreu a pandemia, eu não pude performar, não pude fazer nada, fiquei trancada em casa, né? Fui escrever. E eu escrevo desde os 8 anos de idade, né? Eu escrevi 3 livros com 8 anos de idade, mas eu, na época, também não tinha condições de publicar. E a primeira vez que eu publiquei foi na pandemia. E aí, essa história que eu tive contato com os povos originários no Cine Ouro Preto, uma mulher indígena relatava que eles não eram ouvidos por serem de pele preta e cabelo crespo. E aquilo foi me causando uma indignação muito grande. E essa mulher, ela é historiadora. Eu não vou falar o nome dela porque a antiética não pediu autorização, né? Então eu vou me referir a ela como mulher indígena. E ela relatava isso, que eles sofrem muitos preconceitos por conta do estereótipo indígena do colonizador até os dias de hoje, que todos os indígenas têm cabelo liso e pele avermelhada. Akshan, Calpeton Cortume a Rayane, Ung Kassiaka, Calpeton Cortute, Raime a Tamiquancuim. Olá, meu nome é Rayane e também meu nome indígena é Tamiquancuim. Moro na aldeia indígena Pataxó Juerana, localizada no extremo sul da Bahia, e também sou mulher negra e por isso me identifico com o termo afro-indígena. Minha aldeia foi formada através da união entre um homem negro e uma mulher indígena. E apesar de ser uma aldeia indígena, nossa cacique sempre fez questão de manter viva um pouco da cultura afro dentro da comunidade. Porém, mesmo tendo conhecimento da história da nossa comunidade, que nos foi passada desde criança, ainda assim eu me sentia deslocada em relação aos outros parentes, pois a maioria deles tinha um fenótipo ancestral do nosso povo, e eu tinha poucas características que remetiam ao meu povo. E toda vez que saía da comunidade, eu ouvia das pessoas não indígenas comentários do tipo, indígena do cabelo cacheado, e é sempre essa mesma pergunta quando eu saio até os dias de hoje. Me perguntam, você é indígena e tem o cabelo cacheado, mas indígena tem o cabelo liso, tem os olhos puxados e tal. E sempre fazem perguntas do tipo. Isso me fez desde criança duvidar da minha identidade como indígena. Todos nós sabemos do processo triste e doloroso que foi a miscigenação, que ocorreu através da invasão e colonização. E até hoje temos essas misturas de povos e etnias, não no mesmo contexto, mas ainda acontece. Minha família é exemplo disso, pois é uma mistura de negro com indígena, especificamente da etnia Pataxó. Porém, ao decorrer do tempo, fui crescendo e percebendo que eu não tinha os traços do meu povo. Eu fui pesquisar a minha história para conhecer mais sobre o outro lado da minha família. Depois que conheci a história da minha família, também descobri o termo afro-indígena. E finalmente eu senti que tinha me encontrado e reafirmado minha identidade. Eu particularmente considero o termo afro-indígena válido porque ele abrange todo o contexto, e não se refere somente à cor da pele. Por exemplo, eu tenho uma irmã que também é afro-indígena, porém ela tem mais traços do nosso povo, inclusive a cor da pele, assim como minha tia. Já eu e minha mãe temos poucas características do nosso povo, temos o cabelo cacheado, entre outras coisas. Isso tudo não nos faz menos indígena, assim como o termo também não apaga nossa identidade. Pelo contrário, ele reafirma quem nós somos. Eu sou afro-indígena e sou resistência 2 vezes.
Memória ancestral. Parece que roubaram a minha memória, que foi pegando laço. Houve um apagamento ancestral da minha própria identidade, que por muitos anos deixei que a definissem por mim, sem me sentir conectada a ela. Mas essa memória ancestral resistiu ao tempo. Ela é real e ancestral, tão visceral que escolheu existir para além do tempo. E mesmo perdida nesse tempo, me mostrou o caminho para reconectar-me com ela, reconectar-me comigo. Sinto que parece loucura deixar ela existir novamente, pois se passaram tantos séculos após o seu apagamento, mas o meu povo é real e existiu, embora hoje extinto por aqueles que contribuíram com o apagamento dessas memórias. Há um grito puri que ecoa em mim, e ele é ancestral. Há um clamor dentro de mim que é visceral, e mesmo que eu não tenha escutado por anos, ele era latente e real. Uma volta no tempo que para o tempo e me leva ao tempo passado para reconectar-me ao tempo presente. Memória ancestral, que me conduz às minhas origens para dar vida aos meus ancestrais e entender o tamanho da nossa força para libertar a nossa voz. Memória ancestral, de Thaís Alessandra.